praticante, pentecostal, agnóstica, ateia, feminista e, por fim, católica. Como esse negócio aconteceu? Muita gente que me conheceu no passado e me reencontra hoje diz que eu sou outra pessoa. Graças a Deus, no bom sentido, porque eu não era tão legal assim. O objetivo desse vídeo não é tentar converter você, até porque quem convence é o Espírito Santo. Acontece que desde 2021, muitos temperados pedem no perfil do Instagram para que eu conte como me tornei católica, como foi a minha trajetória. Eu sou Ilana Vieira, terapeuta e especialista em temperamentos humanos, e no vídeo especial de hoje vou lhe contar uma das partes mais importantes da minha vida. Abrirei o meu coração e resgatarei boas histórias. Tá preparado? Antes de continuarmos, peço humildemente que inscreva-se agora neste canal e ative o sininho para receber em primeira mão tudo que eu postar. Pronto? Agora vamos ao que interessa. Eu sempre fui cristã. Por quê? Porque a minha família é cristã. Todos são evangélicos, todos são protestantes, e eu frequentava a igreja batista, e depois, quando eu cresci, eu fui frequentar a igreja Assembleia de Deus. Acontece que eu nunca tive muita constância. Por quê? Eu orava mais assim na hora do almoço, antes da janta. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, não orava todos os dias, e eu cresci muito inconstante, sabe? Ora fazia, ora não fazia. Era assim, meio doido. E na adolescência, eu comecei a querer ter sensações. Eu orava esperando sentir Deus. Eu fazia o meu devocional e pensava, poxa, eu não tô sentindo nada. A presença do Espírito Santo, eu não sentia aquilo, sabe? Eu não tinha aquele fogo que eu via as pessoas falando, tanto sentimentalismo. Isso me frustrava bastante. Enfim, minha vida foi marcada por muita culpa, assim, de não me sentir suficiente, de não conseguir orar direito, de não conseguir ler a Bíblia. Eu sempre ouvi que os católicos eram idólatras, que imagens eram coisa do demônio. Só que eu nunca senti aversão pelo catolicismo. Eu lembro que eu morava e tinha uma igreja católica ao lado, e ficou na minha cabeça por muitos anos as orações, a oração do terço, que sempre repetia Ave Maria, e ficava na minha mente. Na minha formatura, lá da alfabetização, lembro nitidamente da música que me chamou bastante atenção, era a que eu tinha achado mais bonita. E também tive contato também com a oração da Ave Maria na minha escola. A gente orava o Pai Nosso e para os católicos depois a Ave Maria. E eu nunca rejeitei profundamente, mas também não me importava. Eu nunca imaginei, na verdade, que pudesse ser católico um dia. Isso nunca nem tinha passado pela minha cabeça. Tá, mas a ladeira abaixo começou quando eu entrei na escola técnica, lá no ensino médio. Por quê? Comecei a ter contato com professores completamente progressistas, professoras feministas, pessoas que não se importavam. Eles não pregavam nada contra a religião, contra Deus, só que o modo de vida, os valores deles eram completamente pervertidos. Eles induziam a imoralidade, induziam a você ser relativista, não existe certo nem errado. E aí eu conheci pessoas novas, e até fora da escola eu comecei a ter contato com livros ateus. Comecei mesmo a ler Nietzsche, a ler vários autores relativistas, e até livros mesmo que explicavam por que não ser cristão e coisas do gênero. Nessa época eu conheci o professor Olavo de Carvalho e vi que ele era católico, mas também não me interessei, eu não li. Eu conheci o professor Olavo só das frases e gostava, mas nunca tinha lido nada dele. Nessa época que eu fui me tornando agnóstica e ateia, eu fui deixando mais o esquerdismo de lado e fui me tornando, eu dizia que eu era pessoa liberal. E conheci também a Ana Caroline Campanholo por conta do professor Olavo. E ela indicou 2 livros na época no Instagram, que foi Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, e ela tinha postado que tinha lido A Imitação de Cristo, do Thomas Kempis. Não li, mas salvei as 2 recomendações. Guarde esta informação que vai ser muito importante. Então eu larguei o protestantismo e me tornei ateia. E nesse ponto aqui é muito importante falar para você que não teve uma decepção. Eu não deixei de ser evangélica porque eu fui magoada,
porque aconteceu um problema na igreja, porque eu tive uma decepção com Deus, ou porque eu não sentia Deus. Não. E sim porque eu me identifiquei com o agnosticismo, depois com o ateísmo. Não foi nenhuma revolta contra uma pessoa, não foi nenhuma revolta contra Deus. Eu simplesmente mudei a minha cosmovisão, mudei o que eu acreditava e assim, foi uma das piores coisas da minha vida. Ser ateia cortou completamente toda a conexão que eu tinha com Deus. E eu vejo hoje, às vezes a pessoa é agnóstica, é ateia, e aí vê um parente, um amigo e fala, olha, cuidado, isso aí é pecado, isso vai pro inferno. Gente, não faz a menor diferença para a pessoa que é ateia e agnóstica ouvir isso. Por quê? Porque a gente simplesmente não acredita que existe pecado. Só que aí eu tava sentindo um vazio muito grande. Esse foi uma das piores fases da minha vida, um vazio existencial. Eu comecei a me interessar por assuntos e correntes de pensamento mais holísticos, mas não levei muito à frente, não. Minha família, ninguém nunca soube de nada disso. Eu sempre tive em mente, depois de uma conversa com um amigo meu, que eu não precisava contar essas coisas, ia só causar dor de cabeça, ia só causar mal-estar, e realmente foi muito bom. Imagina se eles soubessem que eu era ateia, agnóstica, sabe? Não, só sabiam que Lana não vai mais pra igreja. Eu fui convidada até algumas vezes pra ir, eu fui, só que gente, a conexão foi totalmente perdida. Muito difícil mesmo deixar de ser assim. Nessa época, e aí que entra o meu primeiro contato mais forte com o catolicismo. Uma amiga minha se converteu ao catolicismo. Ela me deu uma dezena de presente e tinha me ensinado a rezar o terço. Eu vi assim, poxa, parece que faz sentido mesmo essa religião. Eu comecei a me sentir atraída pela beleza, pela hierarquia, pelas normas, tudo que muitas pessoas rejeitam na Igreja Católica e acham que é engessado, foi justamente o que me atraiu, sabe? A mesma missa no mundo inteiro, sempre ter respostas, não respostas simplórias, mas ninguém fala, isso daí é mistério, não questione muito não, cuidado contra o pecado, contra o Espírito Santo. Então aquilo tinha me atraído, mas eu não acreditava assim em Deus, eu tava assim meio... Eu não sei nem explicar pra vocês como é que tava a minha relação naquela época. Mas eu tentei rezar o terço algumas vezes, mesmo não acreditando, Nossa Senhora, sabe? Olha que interessante, né? Eu dormia, não conseguia passar do primeiro, pesquisava no YouTube, achava absolutamente insuportável. Embora eu começasse a me sentir atraída, eu não tinha forças, né, pra ir a fundo. Foi aí então que apareceu um anjo na minha vida, o Felipe, e eu ainda era liberal, eu ainda tinha ideias progressistas e tudo mais, e foi quando eu conheci ele que eu comecei a ver a verdade. Não que a verdade seja, sabe, um pedaço de um papel, mas olhar para a realidade como ela é, e não como as coisas que eu criava na minha cabeça. Fui tendo contato com obras clássicas, fui tendo contato com assuntos mais elevados, e aos poucos o progressismo foi sendo arrancado de dentro de mim e eu fui me tornando uma pessoa conservadora. Eu estava aberta à verdade, tinha uma pessoa disposta a me amar, uma pessoa disposta a me guiar, a me ajudar, a me dar apoio, e aí eu me tornei conservadora. Claro que não fui do dia pra noite, levou meses. Nessa época conheci o professor Olavo mais profundamente, os artigos dele particularmente são as obras que mais me atraem. Embora eu já tenha lido alguns livros, saí totalmente do relativismo, só que o vazio, ainda senti um buraco dentro de mim, ainda tinha um vazio, mesmo me tornando conservadora, reposicionando os valores, a hierarquia, mas continuei estudando, continuei ali no bom caminho, e foi aí que eu conheci o Ítalo Marcilli. Ele me influenciou positivamente porque ele também ajuda as pessoas a se instalarem na realidade, e o que me atraiu de fato foi a questão, né, o fato dele ser católico. Poxa, o professor Olavo é católico, um dos livros que a Ana indicou era católico, o Ítalo é católico, uma pessoa, né, que exerce uma influência nas outras, que consegue dar esse choque de realidade. Vim conhecer a irmã dele, a Mila, e a Mila foi assim, alguém que me ensinou as práticas cristãs
sem dizer que eram práticas cristãs, como o jejum. Comecei a fazer jejum na prática, a me mortificar, a me contrariar. Então eu estava fazendo práticas cristãs sem ao menos saber. E foi nessa época que eu pensei, olha, eu não tenho forças para orar. Eu não tenho forças para ler a Bíblia todos os dias. Não adianta eu querer fazer um grande devocional, eu nem acredito. E aí eu comecei a rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria todos os dias, por mais de 6 meses apenas. Eu falava, minha Nossa Senhora, eu já me referi a ela assim. Não sei se a senhora existe, mas se tiver, por favor, me dê fé. Pedi e orei todos os dias. Meu Senhor Jesus Cristo, se o Senhor realmente existe, está comigo, me dê fé. E orei por mais de 6 meses pedindo fé, pedindo fé, pedindo fé. Só que veio um obstáculo. Surgiu uma doença em mim que aparentemente não tinha causa e também não tinha cura. Ia para médico, pulava de médico em médico, ia para emergência, ninguém sabia o que era. E eu poderia nesse momento pensar, poxa, eu orei e Deus me abandonou, ou se Deus existe, ele não tá nem aí por mim, para mim, ele não me quer bem. Mas não, nesse momento eu acredito hoje que foi Jesus mesmo, o Espírito Santo, que tocou no meu coração para eu ler o livro Cristianismo Puro e Simples, que é um dos livros de cabeceira da Ana e é um dos livros preferidos do Felipe. Só que eu não tinha lido ele anteriormente. Eu peguei para ler. O livro serviu como uma descamação nos meus olhos, no meu coração. Eu pude contemplar a verdade por meio de escritos. Ele fala porque o bem existe, porque Deus existe. Ele discorre sobre vários temas teológicos de uma forma simples e gostosa de ler. E eu lia e chorava, e chorava, e chorava. Eu lia e, meu Deus, é isso. Em 2 semanas, menos disso, eu terminei de ler o livro. E eu comprei A Imitação de Cristo, a oração de Santo Afonso de Ligório, que foi indicação, acredito que do Padre Paulo Ricardo, e Santa Teresinha do Menino Jesus, a história de uma alma, porque ela era melancólica. E depois que eu terminei Cristianismo Puro e Simples, eu chamei uma amiga, uma ex-amiga na época, que eu não falava há anos. Eu falei assim, oi Milady, que é minha madrinha, inclusive. Quero ser católica, você pode me ajudar? E foi assim, eu comecei a ir às missas, toda semana, comecei a ler os outros livros com bastante entrega, com bastante profundidade, meditando, que foram meses ali com aquela doença, e eu com os livros, e eu passei a ir à missa, e eu passei a orar com mais frequência. Foi nesse momento que eu decidi que eu ia ser católica. Só que veio um novo obstáculo, pandemia. Eu tava indo às missas, e sei lá, menos de 3 meses depois, fecharam tudo, todas as igrejas. E eu me conhecia, eu era uma pessoa muito inconstante, eu era uma pessoa que tinha essa tendência, né? Tava nessa luta já há um tempo pra parar de procrastinar, pra parar de ser inconstante. E poderia ser um obstáculo porque eu não ia ter o contato, porque eu não ia poder fazer as aulas de catequese que eram presenciais. Mas eu fiquei assistindo as missas online e passando os meses, né? Esperando, estudando sozinha. Só que no meio do ano, sei lá, 2, 3 meses depois que teve lockdown, me fechou tudo, Milady tinha me colocado num grupo que se chama Santa Feminilidade, que é um apostolado de católicas que hoje são minhas amigas aqui de Salvador. E uma delas conseguiu contato com uma numerária da Opus Dei. A Opus Dei é uma prelazia, uma instituição da Igreja Católica, a qual eu devo muito mesmo. E ela passou a dar aulas de catequese pra gente, aulas de doutrina, o nome. Só que eu comecei a orar porque talvez algum padre daqui de Salvador pudesse aceitar essas aulas de doutrina como uma catequese para eu poder receber o meu batismo. Só que não tinha certeza, ela não podia me dar certeza disso, que isso fosse acontecer. E desde o primeiro dia eu comecei a orar todos os dias de novo. Chegou no final do ano, eu tive a possibilidade de participar de um retiro. E aí eu conversei com o Padre Benedito, que é o meu padre no meu coração, assim, a pessoa ímpar, espetacular. Eu conversei com ele falando disso, ele, não, Lana, você pode se batizar. E eu lembro que eu falei com a Raquel, ela falou assim, Lana, você vai se batizar, nem que para isso a gente te leve para o Rio de Janeiro.
E aquilo me iluminou tanto, sabe? Eu fiquei tão feliz. O Padre Benê falou com o Padre Ângelo, da Paróquia de Santana, do Rio Vermelho. E aí surgiu uma outra dificuldade, um outro impasse. Será que eu conto pra minha família ou não? Só que assim, era pra ano que vem, não ia contar agora. Mas aí o Padre Ângelo me ligou de novo e falou 3 dias antes do Natal. O 4, na semana do Natal, ele me falou: olha, se você quiser a gente te batiza no que vem, mas tem a oportunidade de você se batizar no Natal desse ano. E eu aceitei. Eu não pensei 2 vezes, foi assim, na hora eu quero o mais rápido possível. E eu fui, contei pra minha família, é claro que eles não gostaram inicialmente, mas hoje é tudo tranquilo. Me batizei. Melhor decisão da minha vida. Não voltaria atrás um segundo. Foi assim, incrível. Mesmo na pandemia, todo mundo de máscara. Mas foi assim, um momento ímpar. Ímpar mesmo. Fui batizada. Mais uma dificuldade. Como me manter constante, firme na fé, sem as missas presenciais? Algumas pessoas queridas por mim me aconselharam para não sair de casa. Então, assim, eu não saía mesmo. E foi um período, assim, muito difícil. Eu ter que ficar assistindo online, que não é uma missa online. Eu simplesmente estava ali para tentar me manter firme, mas eu tinha certeza de que só ia ter mesmo... Eu só poderia me considerar de fato católica com a prática. Finalmente... eu comecei a ir depois de um tempo e foi assim, maravilhoso. Claro que eu tinha que lutar contra a preguiça, contra a procrastinação, fazer o meu devocional. Eu não tive dúvidas e até hoje eu não tenho dúvidas, sabe, de que esse é o melhor caminho. Na verdade, eu tive dúvidas um tempinho antes do batismo. O Padre Benê já tinha me falado, olha, foi a Raquel, não me lembro. Pode surgir alguma dúvida quando você tiver a confirmação. Mas tirando esse momento, eu nunca tive dúvidas, mesmo sabendo que não é um caminho fácil, mas é uma das melhores escolhas da minha vida. Eu nunca fui tão constante, nunca me identifiquei tanto, nunca achei que realmente fosse aquele o caminho, sabe? Tirando a decisão de estar com o Felipe, esse é um dos pontos que eu tenho uma certeza na minha vida. Um ponto muito importante para falar para você é que se não fossem as pessoas na minha vida, eu não teria me tornado católica. Foram outras pessoas que me ajudaram, que me encaminharam, que me sustentaram. Sou muito grata a elas mesmo. Claro que os livros são esse suporte, mas de forma alguma eu posso dizer que foi sozinha lendo o livro de Santo Tomás de Aquino que eu me converti, porque não foi. O que eu fiz foi corresponder ao chamado de Deus e ter sido muito amada por outras pessoas. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se neste canal. É uma forma muito simples de prestigiar o meu trabalho que eu faço com tanto zelo. Até a próxima sexta, temperado. Tchau, tchau!